uns com os outros, né? Eu me sinto muito privilegiada de encerrar aqui esse momento. E eu vi aqui várias palestras, gente, eu pude criar várias piadas na minha mente. Quem me conhece mais sabe que eu sou um pouco cômica, né? Então, eu vi aquela instrumentadora que tem 2 filhos formados. Eu trabalho com meu marido, né? A gente é sócio. Eu fiquei pensando, se eu colocar meus 2 filhos para trabalhar, já é formação de quadrilha. Eu acho que vai ser ótimo, gente. Então, eu já peguei essa ideia para mim, sabe? Então, eu quero trazer para vocês hoje uma pegada mais bem-humorada sobre a nossa profissão. Uma reflexão que nós vamos sair daqui hoje mais vibrantes, mais apaixonados com o que nós fazemos. Então, eu dei o título aqui para essa apresentação da comédia do risco controlado. A gente tira várias risadas, mas a gente sabe que o assunto é sério, né? Então, eu fiz uma reflexão assim, como que eu vou falar de uma forma humorada sobre essas coisas tão sérias que a gente vive, né? Me ensina a passar aqui, essa. Aí eu fiz uma pergunta assim, gente, qual que é a pergunta de milhões, né? Porque falaram aqui que não é as respostas. O negócio é como você pergunta, correto? Então, qual é a pergunta de milhões para a nossa área? Olha, gente, a pergunta de milhões fala com a Estela que ela sabe a senha, tá bom? Mas brincando aí, né, sobre isso, eu fiquei pensando, gente, plantões intermináveis, bisturis com vida própria, cirurgiões às vezes um pouco estressados, como ter sucesso nessa área nossa? A coisa que eu tirei para mim nessa vida é nunca se compare. Inspire-se. A sua jornada é diferente. Eu até coloquei que vocês estão falando da IA. Eu não tenho um comando certo para essa IA, não, mas me trouxe uma reflexão. Porque esse bisturi aqui quer ser tesoura, gente. Meu Deus! E a tesoura está querendo ser bisturi, eu não estou entendendo. E é porque fica comparando com o outro. Os dois cortam, mas de maneiras diferentes. É verdade. Então você é preciso naquilo que você faz. Que legal. Dê valor à sua jornada. Não seja como esse bisturi que quer ser tesoura, não. Você é bisturi e tem orgulho de ser. Não é verdade? Gente, eu já trabalhei em tanta área, eu estou tão antiga, gente. Fiquei vendo o povo, eu tenho mais de 24 anos já na área. Eu já trabalhei com buco, eu já trabalhei com neuro, eu já trabalhei com transplante. E agora com a vascular, acho que eu vou aposentar aqui, gente. Deus vai me abençoar, mas eu quero aprender mais. Eu tenho aprendido. Outro instrumentador fala sobre ser bilíngue. Eu sou bilíngue, viu, gente? Só que eu sou fluente em Libras. Outro dia apareceu um paciente surdo na sala, eu interpretei. Foi uma experiência maravilhosa. E aí eu fiquei pensando, paciência, técnica, telepatia, a gente precisa de tantos atributos para ser instrumentador de sucesso. Paciência quando às vezes as coisas não vão tão bem, a técnica é se desenvolver, educação continuada, e a telepatia, cadê aquela pinça? Que pinça, meu filho? Aquela, tá bom, vou te dar, não é? Você tem esse cirurgião aí que pede aquela pinça, que nem ele sabe falar, não, mas é aquela pinça que você sabe. Isso é maravilhoso, você sabe qual é aquela pinça. E aí eu pensei, gente, tudo bem, a gente sabe, a gente tem telepatia, a gente é bom no que a gente faz, mas a gente também tem que aprender o trato com as pessoas. Porque o instrumentador bom, ele não é só aquele que sabe a técnica, que sabe tudo do material. Ele também tem inteligência emocional. Ele é educado, ele se comporta, ele vende. Onde ele chega, as pessoas dizem, ei, tudo bem, você tá joia? É essa marca que nós devemos deixar. Né? Claro, tem os cirurgiões mais apressados, tem os cirurgiões mais perfeccionistas. Eu falo perfeccionista, às vezes ele fica mais nervoso no momento cirúrgico, ali, não é que ele é bravo, mal educado. Tem o cirurgião mentor, né, que às vezes ele para de operar para conversar, eu não sei se acontece, cirurgia vai acontecer. Acontece, é raro, mas acontece, não é verdade? Mas a gente aprende a lidar com as pessoas. E as implantes também, que são os nossos anjos, às vezes vem uma implante mais calada, mais ríspida. E eu aprendi nessa minha jornada a viver uma vida mais leve, com humor. Então eu tenho umas histórias aqui do centro cirúrgico, que quando eu vejo a circulante mais brava, assim, eu já falo, ó, cirurgia que é segura, tá, gente? Cirurgia segura, porque é o seguinte, quando a gente vai fazer cirurgia de variz, que é o carro-chefe nosso, por isso que meu retorno é venoso, entendeu?
essa empresa chama retorno venoso. Então, eu levanto a perna do paciente e falo, tá vendo? A cirurgia segura, olha pra você ver, você não está segurando a perna. Então, a gente vai se contraindo ali no momento da cirurgia. Né? Teve um dia, gente, que eu fiquei com dó, porque eu lembrei do meu início. Eu falei com a circulante de sala assim, aqui, a gente precisa que você dê um trem Limburgo, você pode? A menina foi lá no Arsenal buscar o trem Limburgo. Mas é a vida, é assim, gente. A gente tem que ter paciência, tem que tratar as pessoas que mas com muita paciência, eu falei. Não, o trem Limburgo é a posição, você tem que levantar a perninha para cima. Deixa eu respirar, gente. Aí eu fiquei pensando assim, gente, o cirurgião que valoriza o instrumentador e o cirurgião que não valoriza o instrumentador. Eu já tive cirurgia que o médico não liga muito, não quer ação. Não gosta do instrumentador, já tem o que te valoriza. Os médicos que eu trabalho, graças a Deus, eles falam com tanto orgulho da gente, que um dia um deles falou assim, olha, tem gente que tem casal de cachorro, tem gente que tem casal de periquito, eu tenho casal de instrumentador, eu tenho até filhote. Vocês conhecem o Jairo? O Jairo é o dono do podcast Entre Pistas. E aí eu pensei, mas também tem que ser organizado. Tem que chegar na hora, tem que fazer as coisas certas. Eu adoro montar a mesa. Eu acho que é uma terapia. Vocês gostam? Eu tenho 1000 fotos da minha mesa no meu celular. Eu estou perdendo fôlego. Muito emocionada. Eu adoro a minha profissão. E a gente precisa também organizar. Tem alguém aqui que tem ciúme da mesa? Viu alguém falando? Eu não, viu? Eu não tenho, eu quero mexer, pode mexer à vontade. Porque a gente trabalha todo mundo junto. Agora tem uma coisa que eu tenho ciúme, que eu uso uma compressa para limpar os instrumentos. Não pega essa compressa, você vai numa briga comigo. Pega outra compressa, mas não pega a minha compressa. E organiza, né? A organização e a gente vai aprendendo com a vida. Então, gente, com tudo isso que eu falei para vocês, os resultados virão. Quanto mais comprometido você for, menos erros haverá. E o aprendizado deve ser eterno. Aí eu pus uma foto aqui do Jair velho aqui, olha aqui, olha o comando aí. Eu fico pensando no tempo, tem que chegar na hora certa, tem que fazer a coisa certa, qual é a hora certa de montar a mesa. Eu tinha tanta dúvida que hora que eu devo abrir os materiais. E eu fiquei pensando aí no Jair velho, será que até lá eu vou estar experimentando? Né? Aí eu tenho até conversando com ele, ó, que já tem um monte de coisa de botar lá, depois de ficar velho. Mas o tempo que eu quero dizer aqui, gente, eu fiquei pensando, só tem uma coisa que pode atrapalhar o instrumentador. É o problema da vaidade. Vaidade chegando, vai ficando difícil. Então eu sigo o conselho de um paciente que, muito humilde, falou assim, quando depois de uma cirurgia você sente dor nos ombros, dor no joelho, você toma um ibuprofeno, paracetamol, no meu caso, um monjaio. Então, gente, use o tempo a favor de vocês, para aproveitar a vida, para curtir, para adquirir conhecimento, mas também para conviver com a família, tá? E para finalizar, eu quero que vocês reflitam sobre a gratidão. A gente só consegue achar graça da vida quando a gente entende a graça que nos foi dada. Eu agradeço a Deus todos os dias por fazer uma coisa que eu amo. Eu amo a minha profissão. Isso é um privilégio, nós fazemos coisas que muda a vida das pessoas. Então agradeça sempre, porque é muito gratificante. Meu nome é Vanessa Dias, eu sou instrumentadora cirúrgica há 23 anos. Sou fundadora da Retorno Venoso Prestação de Serviços e também cofundadora do Entre Pistas Podcast. Foi um prazer apresentar aqui para vocês.